1936, os dois são presos, né, o Prestes e a Olga. E a maneira de... Ela já está grávida, né, nessa ocasião, quando ela é presa. Aí a maneira que Getúlio Vargas encontra de castigar, de torturar o Prestes, na medida que ele já era o Cavaleiro da Esperança, desde 1928, ele tinha essa denominação do Cavaleiro da Esperança, era a figura de maior prestígio no Brasil, a liderança de maior prestígio. A maneira que o Getúlio Vargas encontra de torturá-lo, na medida que tortura física repercutiria muito mal mundialmente, é justamente mandar minha mãe para a Alemanha nazista, sabendo que ela era uma comunista, que tinha cabeça a prêmio na Alemanha, e que provavelmente não sairia viva de lá. Então ela é embarcada num navio cargueiro na calada da noite, contra toda a legislação existente na época, porque ela já estava no 7º mês de gravidez. Então uma mulher no 7º mês de gravidez, e, quer dizer, esperando um filho brasileiro, pela própria legislação brasileira, não poderia ser mandada embora, ser assim extraditada. Mas ela é extraditada junto com uma outra comunista alemã, que também atuava aqui no Brasil, né, Elisa Evers, num navio cargueiro, um mês de viagem, até Hamburgo, na Alemanha, e lá ela fica presa onde eu nasço, né? Eu nasço lá em novembro de 36, e aí se dá uma grande campanha internacional, dirigida pela minha avó paterna, a Leocádia Prestes, que era uma mulher assim, muito enérgica, né? Se estabelece em Paris um comitê Prestes famoso, era Prestes porque a figura era mais conhecida, sim, né? Sim. Mas era pela libertação geral dos presos políticos no Brasil, pela libertação da minha mãe, na medida que eu nasci, minha também. E principalmente o meu caso, um bebê, né, que estava preso e ameaçado de ser entregue a um orfanato nazista, onde a criança perdia o nome e virava um número, portanto depois seria impossível praticamente localizar, se sobrevivesse, isso emocionou muito a opinião pública mundial. Então, nos Estados Unidos, na Europa, a campanha foi muito forte. A minha avó viajou por esses países todos, esteve 3 vezes na Alemanha nazista. E afinal, né, e inclusive esse último livro que eu lancei aqui, que vai ser lançado hoje à noite, também lá em Carnaíba, né, no Teatro de Carnaíba, justamente foi um trabalho que eu fiz baseado, complementa o livro do Fernando Moraes, o livro Olga do Fernando Moraes, que está baseado numa documentação que foi aberta na internet agora recentemente, que é o arquivo da polícia alemã na época, a Gestapo. Então aqui eu tinha muita coisa, novidade que a gente não sabia. Eu achei interessante fazer esse livro com essa documentação para divulgar, né, para as pessoas. E aí mostra não só a firmeza da Olga diante, né, dos seus torturadores, diante, enfim, da polícia alemã, nazista, polícia nazista, como mostra também os próprios torturadores, os próprios homens da Gestapo, se autoacusam, porque ele no alemão é muito detalhista, né? Eles escrevem tudo, inclusive as atitudes que eles tomam. Tem de forma descritiva. Então, diante da campanha internacional, inclusive, no arquivo tem uma quantidade grande de mensagens, cartas, telegramas do mundo inteiro, personalidades importantes, exigindo a minha libertação, a libertação da Olga, melhores condições na prisão. Então eu virei assim, uma espécie de abacaxi lá para as autoridades alemãs e resolveram me entregar a avó paterna que estava lá combatendo para ver se pelo menos conseguia me resgatar, né? Então eu já tinha 1 ano e 2 meses quando eu fui entregue à minha avó. Realmente foi um sofrimento muito grande para minha mãe, mas foi importante para salvar a minha vida. Por isso que eu costumo dizer, inclusive, que eu sou filha da Solidariedade Internacional, que foi essa campanha que garantiu que eu pudesse ser resgatada. Sem isso, a minha avó sozinha, nesse sentido, o filme, Olga, é um pouco, enfim, fraco, né? Sim. Porque não mostra que, parece muito no filme, que foi uma coisa só, a minha avó e minha tia que foram lá e me resgataram. Isso só foi possível porque houve uma campanha internacional poderosa. Elas foram acompanhadas por 2 advogados antifascistas que faziam parte da campanha, um francês e um alemão. Então, não foi assim uma coisa fácil, uma coisa muito difícil que só foi alcançada devido muita pressão internacional a essa pressão, e a repercussão. A repercussão e a pressão internacional muito grande que estava incomodando, que chegavam mensagens, inclusive para o próprio Hitler, mensagens para o Himmler, que era o chefe da Gestapo, né? Então aquilo incomodava. E é interessante a gente ver no arquivo da Gestapo, que é muito detalhado, é o personagem que tem mais documento, assim, um personagem sozinho, é a minha mãe. Quase 2.000 folhas só sobre ela, em 8 dossiês. E é interessante como eles estão incomodados e como eles estão preocupados, inclusive, em entregar a criança, eu no caso, né, em bom estado, para que a imprensa internacional não falasse mal do Terceiro Reich. Né?
Então, isso facilitou o quê? A alimentação da minha mãe, inclusive, porque ela estava perdendo leite, que a alimentação era muito ruim. Aí vocês vejam a força... Intencionalmente ruim, né? Claro. Claro, todos os presos, né? Sim. Aí, devido a essa campanha, né, de 15 em 15 dias de Paris, onde se encontrava a minha avó e a minha tia, a filha mais moça dela, elas, devido aos recursos da própria campanha, elas mandavam pelo correio, um negócio bastante caro, um pacote com alimentos possíveis de preparar sem fogo, né? Para minha mãe. Então a Gestapo roubava uma parte e tal, mas entregava o resto. Com isso a alimentação dela melhorou, ela pôde me amamentar e eu saí de lá uma criança saudável e até gordinha, né? Então eles tinham muita preocupação, a gente vê nos documentos, viu? De entregar a criança em bom estado para que não tivesse repercussão ruim na imprensa internacional. Gerar imagens para o mundo todo, aquela exatamente. Criança, né? Então é interessante a força da solidariedade. Mas no caso da Olga, o desfecho foi trágico. Trágico, é tal coisa. absurdo. Também os documentos revelam o seguinte: ela poderia ter saído, como algumas outras presas conseguiram sair, desde que tivesse país que concedesse asilo, desse visto. Ela teve 3 países para onde ela podia ir: o México, a Inglaterra e a União Soviética. Só que a condição que a Gestapo colocava-se, condição sine qua non, ela tinha que delatar a Internacional Comunista. Isso ela se recusou sempre. Inclusive, nos depoimentos dela, tem uma frase que deixava irritadíssimos aqueles nazistas. Essa frase foi repetida várias vezes. Ela dizia o seguinte: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Eu até coloquei como epígrafe do meu livro. Né? Então, diante disso, eles ficavam furiosos e diziam: não sai, enquanto não falar, não sai. Então, os vistos chegaram, por exemplo, o embaixador o cônsul da Inglaterra, em Hamburgo, manda uma carta dizendo: olha, na hora que a senhora quiser, pode vir aqui buscar o seu visto. Viu? Chegou passagem de navio para viajar para o México, enfim, tinha todas as condições para sair, foram preparados pela campanha também. Mas a condição para a Gestapo soltar era essa: tinha que delatar os companheiros, delatar a Internacional Comunista. Ela nunca concordou com isso. Então isso foi interessante, porque são detalhes que a gente não sabia. A minha tia mesmo, que participou da campanha, tudo, não sabia porque ela não podia escrever. Ela escrevia só coisas gerais, assim, sobre saúde, não podia falar. Inclusive ela foi submetida, como outras prisioneiras do campo de concentração de Ravensbrück e dos outros campos de concentração também, a trabalho escravo. Vocês vejam, uma fábrica tão conhecida, inclusive no Brasil hoje, a Siemens, tinha uma seção, uma fábrica, junto ao campo de concentração de Ravensbrück, para fabricar material bélico para a guerra, e as prisioneiras trabalhavam, faziam um trabalho escravo ali, sem ganhar nada, trabalhando de dia à noite, em condições, passando fome, nas piores condições possíveis. Então isso era, você vê, as maravilhas do capitalismo. Essas fábricas ganharam muito dinheiro, enriqueceram e produziram material para a guerra. E mesmo nessas condições muito penosas, as prisioneiras resistiam. Então havia resistência dentro do campo de concentração. Elas faziam um trabalho de esclarecimento, se reuniam clandestinamente, porque tudo era proibido, né? Se reuniam clandestinamente, liam literatura. Tem o Ravensbrück, hoje em dia é museu, eu já estive lá várias vezes. E, por exemplo, até me deram uma cópia lá quando eu estive lá, um atlas, um pequeno atlas, assim, desse tamanho, pequenininho, feito pela minha mãe, que ela desenhava bastante bem, viu? Era um atlas da Europa, em que as prisioneiras, elas discutiam, formavam grupos e discutiam o panorama da guerra. Então elas faziam atividades assim de vários tempos, de vez em quando eram castigados, tinha calabouço no campo de concentração, ficavam no calabouço, né, no escuro, passando fome, enfim, tudo isso eram métodos utilizados lá no campo de concentração, mas apesar de tudo isso elas resistiam. Falando sobre essa resistência, obviamente